Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Estamos aqui para podermos estar iniciando mais uma aula da nossa série Maturidade no Espírito. E hoje eu quero compartilhar com você um Salmo 51, Salmo de Davi. Davi confessa o seu pecado. Esse Salmo, ele traz a expressão de arrependimento de Davi. Vamos ler o Salmo 51 completo, inteiro. A palavra do Senhor nos diz nessa manhã: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que as amas a vereda do íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo, alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos ciúmes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão um novilho sobre o teu altar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um homem que a própria palavra nos diz que é um homem segundo o coração de Deus. E nós vemos aqui um homem arrependido, um homem buscando redenção, um homem reconhecendo as suas falhas, porque ele sabe, ele tem a convicção de que o pecado o afasta de Deus, o pecado nos afasta de Deus. E eu quero hoje compartilhar com você 5 fatos sobre o pecado. Algumas vezes você já se perguntou se você poderia pecar tanto ou tão mal, com pecados de tanta gravidade, que Deus não poderia te perdoar? Você acha que poderia haver pecados fora do alcance do perdão de Deus? Às vezes eu me pergunto o que esses pecados pareceriam. Seriam os pecados egocêntricos, como o orgulho, a arrogância, o egoísmo? Ou seriam os pecados de posição, onde tirar proveito de alguém, porque você tem um desejo tão grande de alcançar o sucesso, ou porque você tem a necessidade de estar sempre no controle? Seriam os pecados de emoção, onde há uma exibição de raiva, seguidos de brutalidade, talvez até um assassinato chegando aí ao extremo? Eu acredito que todos os pecados são egocêntricos. E claro, estão fora da vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 16: por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Ou seja, o pecado basicamente se resume à desobediência a Deus. O nosso texto de hoje pode ser encontrado lá em 2 Samuel. Eu quero falar
sobre o pecado pelo qual Davi estava nesse salmo, rasgando o seu coração, abrindo a sua alma para poder buscar a redenção e o perdão de Deus. Lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ele reconhece o pecado, ele reconhece a maldade que ele fez. Eu acho que a maioria dos cristãos se lembram da história de Davi e Batseba, né? Mas se você não lembra, eu quero refrescar aqui a sua memória, a sua mente, né? Ela é encontrada lá no capítulo 11 de 2 Samuel. Foi o que aconteceu na época no ano em a maioria dos reis saíam para o campo de batalha, saíam para a guerra. Davi, no entanto, tinha decidido ficar em casa esse ano. Em uma noite, Davi não conseguia dormir, então ele se levantou, saiu no telhado para apanhar um ar fresco, e lá do terraço da sua casa, do seu palácio real, ele viu uma bela mulher com o nome Batseba tomando banho. A Bíblia nos mostra que ele descobriu que ela era a mulher de Urias, né, que estava na guerra naquela época. E Davi se aproveitou dessa situação, convidou Batseba lá para o seu palácio, e bem, uma coisa leva a outra, e outra leva a outra, e a Batseba acabou ficando grávida. Então Davi decidiu que precisava cobrir o seu caso, o seu pecado com Batseba. Mandou Urias voltar para casa, para relatar como é que estava acontecendo, como é que estava lá a guerra, né? Mas a ideia de Davi era que ele viesse para casa e que ele mandasse, né? Quando Urias chegou, ele mandou que Urias fosse até a sua casa, vai descansar, passa a noite na sua casa, descansa. Davi ali calculou que se Urias voltasse para casa, dormisse com sua mulher, ninguém saberia do seu pecado. Todos achariam que o filho seria de Urias. Só que em vez de ir para casa, Urias se deitou na porta da casa real. Agora Davi estava com um verdadeiro problema. Então Davi chama Urias e novamente pergunta: Urias, o que você está fazendo aqui? Eu não disse para você ir para sua casa descansar, para você relaxar, mas eu não entendo, nem sequer você foi para sua casa. O que está acontecendo? Urias respondeu: você espera que eu tenha um bom tempo quando todos os outros soldados estão dormindo no campo de batalha? Estão correndo risco de vida? Como eu poderia fazer isso? Simplesmente não me parece justo. Olha só, a integridade do homem, a integridade, a fidelidade, a lealdade de um homem que ele tinha ali como um homem do seu exército. Então Davi disse: venha a uma festa hoje à noite e amanhã você pode voltar para a batalha. Bem, a festa teve muita comida, muita bebida, e parece que Urias estava cheio de ambos, então ficou bêbado. Mas ele ainda não entrou em sua casa. Então Davi mandou Urias de volta para a batalha com uma carta ao general Joabe, ao seu general de guerra, dizendo, está lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 15, ponde Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Ou seja, Davi, ele armou uma cilada para o seu próprio homem de guerra. Joabe fez como Davi lhe ordenara e colocou as tropas perto da muralha da cidade. Vários soldados morreram naquele dia juntamente com Urias. Davi teve êxito na morte de Urias. Logo depois, Batseba se muda para a casa de Davi, se torna sua esposa, e o plano de Davi parecia um sucesso. Mas o capítulo 11 termina com essas palavras. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Queridos, o pecado nos afasta de Deus. O pecado desagrada aquele que é santo, aquele que é livre de todo pecado, livre de toda mácula. O pecado traz esfriamento para as nossas vidas. E é por isso que eu quero compartilhar com você alguns fatos que o pecado traz para as nossas vidas. O primeiro fato: o pecado nunca pode ser escondido. O pecado nunca pode ser escondido.
Não pense você que quando você comete o pecado X, o pecado Y, ninguém está vendo, só eu, é a internet, é isso e aquilo. O pecado nunca pode ser escondido. Davi tentou encobrir seu caso de todas as formas e olha o resultado. Isso levou ao engano que levou à morte. Nós às vezes pensamos que ninguém vai saber, no entanto, sabemos e Deus também sabe. Nós sabemos e Deus também sabe. Nós colocamos os pecados em nossos armários na esperança de que eles não vão ser descobertos, esperando que eles vão desaparecer de uma forma mágica, mas eles não desaparecem, queridos. Números capítulo 32 nos lembra, diz assim, capítulo 32, versículo 23, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Olha, queridos, os pecados nos afastam de Deus e os pecados não podem ser escondidos. Nós não conseguimos esconder o pecado. Como cães de caça, os nossos pecados parecem nos seguir onde quer que nós vamos. Nós não conseguimos esconder, a nossa mente, ela sempre nos acusa, ela sempre nos lembra. É por isso que pecado, ele precisa ser tratado. Pecado perdoado é pecado arrependido, é pecado esquecido. Nós precisamos buscar sempre o perdão para os pecados. Nós não vamos conseguir esconder os pecados. Não, o pecado não pode ser escondido. Eu sei, Deus sabe, mesmo que ninguém mais saiba, pelo menos 2 de nós sabemos. Encobrir o pecado só cria mais problemas. Então aprenda a lidar com o pecado. Não tente esconder os seus pecados, pois você sabe e Deus também sabe. Só isso já basta para podermos tratar com os pecados. O segundo fato, queridos, muito importante nós sabemos, o pecado nunca é sem vítimas. O pecado sempre traz uma avalanche de ruínas. O pecado, ele sempre é nocivo para as nossas vidas e para as pessoas que nos cercam. Então, às vezes, o cometimento de um pecado, ele pode trazer muita desgraça. Então, nós precisamos, é por isso que Deus diz que nós precisamos fugir da aparência do mal. Davi estava afetado, estava infectado pelas suas ações. Suas ações criaram lembranças que Davi ia levar para o resto da sua vida, queridos. Assim como você e eu carregamos as nossas memórias com a gente, nós carregamos, nós nos lembramos. É só você fazer uma reflexão aí das coisas que você fez lá atrás. Tem coisas boas que você não se lembra, mas do pecado, coisas ruins, você se lembra. Você acha que Batseba foi afetada? Nós sabemos que Urias foi, e sobre o general, ele foi afetado. Ele estava apenas cumprindo ordens, e os outros soldados que foram mortos, queridos, por causa da trama, eles foram afetados. Membros das suas famílias foram afetados também. Embora a Bíblia não mencione esse fato, e a gravidez, e o bebê, o que aconteceu com ele? Eu lhe respondo, o que aconteceu com o bebê? O bebê morreu. Como você vê, o pecado tem consequências. O general teve que levar, ele foi um coautor de um crime, ele teve que dar uma ordem absurda e levou o seu soldado, o seu fiel soldado para a morte. Como ficou a cabeça do general? E todos aqueles soldados que estavam próximos ali de Urias, todos aqueles soldados morreram e foram abandonados no campo de batalha. E as famílias daqueles soldados, e o bebê, e Batseba que perdeu o marido, perdeu o bebê. A Bíblia diz, queridos, que você colhe aquilo que planta. Quando o pecado entra em cena, as pessoas se machucam. Nós sabemos, porque todos nós temos sido feridos. Somos todos vítimas em um mundo onde existe pecado. Nós sentimos, nós gememos
pelo pecado que alguém comete contra nós. E nós precisamos ser fortalecidos e vencer para não cometermos o pecado. O terceiro fato que nós aprendemos com este episódio é que o pecado ele nunca é insignificante. O pecado ele nunca vai ser insignificante, nunca vai ser uma coisinha qualquer. Tem gente que fala, não tem problema, há uma mentirinha aqui, há um engano ali, há uma situação aqui. Não. Gente, aqui é um fato. Deus odeia o pecado. Não importa se é um pecado grande, não importa se é um pecado pequeno, Deus odeia o pecado. E por que ele odeia o pecado? Porque ele é totalmente puro, porque ele é santo, porque ele é totalmente limpo. Qualquer parcial minuto de pecado, Deus odeia. Se Deus tivesse um grão de poeira do pecado, isso significaria que ele não é totalmente puro. Então, por isso que Deus abomina o pecado. A verdade da questão é, há coisas em nossas vidas que nós colocamos, que aceitamos como normal, que nós permitimos em nossas vidas, que Deus despreza. Existem coisas que nós aceitamos, que nós concordamos, que nós, não, faz parte, o mundo hoje é assim, mas que Deus despreza. Um pouco de luxúria, um pouco de desonestidade, um pouco de grosseria, um pouco de arrogância, um pouco de orgulho, nós pensamos que é normal, mas ainda é impuro, ainda é profano, ainda é desagradável e reprovável por Deus. Eu quero ilustrar esse conceito nesse sentido, né? Por exemplo, eu tenho uma garrafa de água, e você está com sede. E eu digo para você, olha, eu tenho essa garrafa de água aqui, mas ela está 50% contaminada. Você vai beber? Você não vai querer. Aí eu falo para você assim, não, eu tenho essa outra garrafa aqui que ela está 25% contaminada, 25% dela é água suja, está contaminada. Você vai querer? Não vai querer. Aí poxa vida, vamos diminuir, eu tenho uma garrafa d'água que ela é 95% pura, mas ela tem 5% de impureza, 5% ela está contaminada. Gente, eu não sei sobre vocês, mas quando alguém diz que a água está contaminada, não importa qual a porcentagem que essa água tem de contaminação, eu não vou beber, ela é impura, ela não é limpa, é imprópria para o meu consumo, ela está contaminada. Se eu beber, eu estou colocando algo contaminado dentro do meu corpo, eu não preciso beber a água contaminada, eu vou buscar numa fonte de água pura, de água limpa. Você sabia que Jesus ensinou sobre esse assunto, né? Ele disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Por que Deus diria uma coisa dessas, queridos? Porque mesmo os nossos pensamentos lascivos contaminam as nossas vidas. Nos tornamos impuros apenas por pensamento, nos tornamos sujos. Os desejos de Deus para você é que você seja puro e seja santo. Ele quer que você esteja limpo. Ele quer que você viva uma vida pura. O pecado nunca é o padrão de Deus para você, e o pecado nunca é insignificante. O relacionamento homem e pecado nunca vai ser algo pequeno, nunca vai ser insignificante para Deus. Pecado é pecado. Nós temos uma predisposição de sempre querer apontar o erro do irmão, apontar o pecado do irmão, destacar os pecados. Nós somos aqueles juízes que assistem uma reportagem, assiste uma matéria e vê que uma pessoa entrou numa escola e feriu crianças, matou crianças, que um marido cometeu
um assassinato, feminicídio, cometeu um feminicídio por ciúme, que houve um latrocínio, ladrões roubaram, nós somos aqueles primeiros a julgar e falar pena de morte, tem que ter pena de morte no Brasil, como que pode uma pessoa dessa? Para Deus pecado é pecado. E nós também cometemos pecado e precisamos nos livrar dessa maldição que é o pecado. O quarto fato que nós aprendemos, o pecado nunca é esquecido, queridos. O pecado, ele nunca passa batido. O pecado não existe assim, me esqueci, não. Eu estou ciente de que este ponto pode ser até um pouco controverso, pois eu sei que há ministros que dizem por aí, Deus esquece o pecado, né? Dependendo da mensagem que nós estamos pregando, até eu também já falei isso, mas de uma forma genérica. Mas se nós formos estudar a fundo, né, esse Deus se esquece do nosso pecado, tem um outro sentido. Ele não imputa mais sobre nós aquele pecado. Entendeu? Eu conheço, tipo assim, Deus não esquece de muitos dos meus pecados. Há pecados que me perseguem, como eu acho que há pecados que te perseguem também. Eu desejo muito poder esquecê-los, mas eles parecem estar sempre à espreita nas sombras. Eu gostaria que eles pudessem ser esquecidos de uma vez por todas. Mas nós sempre temos aquela lembrancinha, sempre temos aquele papagaio de pirata, sempre temos aquelas acusações que vêm sobre as nossas mentes. Eu não sei qual é o espinho na carne de Paulo, mas eu tenho lá as minhas dúvidas. Se o espinho da carne de Paulo eram as lembranças da época em que ele perseguia os cristãos, em que ele mandava prender os cristãos, em que ele separava famílias de cristãos, em que ele era totalmente tirano contra os cristãos. Então, às vezes, nós temos esses espinhos na carne, queridos. Mas eu também não acho que Deus tem amnésia santa. Eu não acho que ele se esquece de nada. Deus, ele é onisciente, sabe de tudo. Ele se lembra de tudo. Ele se lembra de tudo mais do que qualquer ser humano. Não existe nenhuma mente que possa se comparar à mente dele. Então, ele se lembra de tudo. Mas, quando ele perdoa, ele me trata como se tivesse esquecido. A Bíblia diz lá no Salmo 103, versículo 12, quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus me trata como puro, como santo, como seu filho, como filho pródigo, voltando para casa, vindo de um chiqueiro, com um cheiro de porco ainda em mim, com aquele cheiro de porcos que ficou impregnado nas minhas vestes. Deus não menciona o cheiro, Deus ele não fica apontando o cheiro, ele ignora, ele me aceita, ele me ama. O cheiro desapareceu? Não, o cheiro não desapareceu, mas ele me trata como se eu não estivesse fedendo. Ele me aceita, ele me limpa, ele me lava. No livro de Hebreus, Deus diz assim, no Hebreus capítulo 8, versículo 12, por que serei misericordioso para com as suas iniquidades? E de seus pecados e de suas maldades não me lembrarei mais. Eu não acho que isso é distração. Eu acho que esta é uma situação eu não acho que essa é uma situação de esquecimento de Deus, mas é um ato da vontade de Deus para colocar os nossos pecados fora da nossa vida, fora da nossa memória. Eu gosto mais da tradução da Bíblia, BBE, Basic English, e diz assim, nesse mesmo versículo de Hebreus capítulo 8, versículo 2, eu terei misericórdia de suas más obras, e eu não vou deixar os seus pecados na mente. Ou seja, Deus ele nos traz de uma forma sobrenatural, queridos, milagrosa. Nós até lembramos, nós até temos aquelas lembranças vagas,
dos pecados, mas a redenção de Deus, o perdão de Deus que nos alcançou, nos faz com que consigamos viver com isso sem que isso venha nos anular. Deus não é distraído, Ele não é esquecido, Ele se lembra de todas as coisas, mas com o seu perdão, Ele optou por não manter os nossos pecados em nossa mente. Ele nos diz que quando Ele perdoa nossos pecados, Ele nunca vai trazê-los novamente. Eles se foram, não estão mais em nossa mente. Meu pecado não é esquecido, o meu pecado é perdoado. Deus não se esquece, Deus Ele perdoa. Deus Ele não mantém a sujeira, Deus Ele limpa a sujeira, nos fazendo novas criaturas em Cristo Jesus. Então, queridos, não permita que os pecados te impeçam de avançar. Não permita que os pecados que você já cometeu impeçam você de ser feliz. Assim como Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Cometeu tantas falhas, pecados muito maiores do que muitos de nós já cometemos. Mas Deus apagou os pecados, limpou a sujeira. Davi continuou lembrando. Davi às vezes se via nessa situação, mas Deus deu alegria para ele continuar vivendo. E o quinto e último fato: o pecado nunca está além do perdão, nunca. Luxúria, adultério, mentiras, assassinatos, isso é o que fez Davi. Ainda assim Deus o perdoou. Deus não ignora os nossos pecados, que nós precisamos compreender isso. Ele não os enfia em um armário ou os varre para baixo do tapete. Ele lida com o pecado. Ele trata com o pecado. O pecado incomoda Deus mais do que você e eu. Deus se incomoda muito mais com o pecado do que você e eu. E por que incomoda tanto? Ele fez algo sobre isso. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para você ver todos os pecados devem ser punidos, né? Todos os pecados precisam ser contabilizados. É por isso que Deus enviou o seu Filho para ser punidos pelo pecado do mundo todo, para morrer pelo pecado e pelo meu pecado, pelo seu pecado de toda a humanidade, para assumir a nossa punição, para morrer em nosso lugar. Jesus veio para levar sobre si o castigo e sofrer até a morte por você e por mim. Gente, isso é sacrifício. O sacrifício de Jesus representa a morte, o castigo pelo meu e pelo seu pecado. Ele morreu para que você e eu pudéssemos viver sem essa punição. E aqui está o segredo. Você tem que aceitar o fato de que Jesus morreu por você. Deus lhe oferece perdão. A penalidade para o seu pecado foi paga, mas você tem uma escolha. Você pode aceitar ou rejeitar. A escolha é sua. Davi buscou o perdão de Deus. Davi reconheceu os seus pecados. Davi foi um homem que reconheceu os seus pecados, e eu vejo assim, as pessoas não conseguem compreender que o primeiro passo para tantas coisas na vida é reconhecer. Eu tenho pregado muito sobre isso ultimamente. Você precisa reconhecer as suas falhas, você precisa reconhecer que é arrogante, precisa reconhecer que é indisciplinado, precisa reconhecer que às vezes mente, precisa reconhecer que às vezes é frio, precisa reconhecer que às vezes é negligente, precisa reconhecer que comete pecado. Porque se não reconhecer, não tem como haver a redenção, como haver a transformação. Davi, ele reconhece, lá no Salmo 51, versículo 1 e 2, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Meu pecado, ele reconhece os pecados cometidos. E você, queridos? Você quer aceitar o perdão de Jesus sobre a sua vida? Reconheça os seus pecados. Reconheça que você tem feito coisas que não agradam a Deus.
é o primeiro passo para que nós possamos alcançar a redenção, é reconhecer que somos pobres, cegos e nus. A palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e somos carentes, dependentes da misericórdia de Deus, e você precisa reconhecer isso, para que você possa receber de Deus, receber através do Espírito Santo um tratamento para que você possa ser purificado, limpo. Daí, como eu falei do filho pródigo, né? Chegou sujo da viagem, o seu último trabalho foi cuidar de porcos, e ele não tinha direito nem de tomar banho, nem de poder estar dentro da casa, ele vivia ali com os porcos. Então eu imagino, depois de ter trabalhado com os porcos, se alimentado da comida dos porcos, viajado durante muito tempo, eu imagino da forma que ele chegou. A palavra do Senhor diz que o seu pai estava na varanda da casa e de longe ele avistou o seu filho quando vinha chegando, e a Bíblia diz que ele corre ao encontro do seu filho e o abraça e o beija. E o seu filho: pai, pequei contra ti, pequei contra o Senhor, deixe-me que eu possa viver como um de seus escravos, um dos seus serviçais. O pai dele: não, você chegou, a alegria nessa casa agora, toma aqui o seu anel, prepare uma roupa, prepare uma festa, porque o meu filho voltou. É assim que Deus ele faz conosco, queridos. Ele trabalha, ele trata os nossos pecados e nos torna limpos, brancos como a neve. Então, reconheça os seus pecados, reconheça o pecado, não pratique mais. Aquele que peca, se arrepende, alcançou a misericórdia, e aquele que se esconde atrás dos seus pecados já está condenado. Então nós não podemos pecar e amanhã eu peço perdão, isso é se esconder atrás dos seus pecados. Agora aquele que se arrepende e os deixa, alcançou a misericórdia. Amém? Que Deus fortaleça você no combate ao pecado. Que Deus e que você possa abrir o seu coração, que você possa reconhecer, que você possa se derramar na presença do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, pequei contra Ti, Senhor, eu tenho feito isso, Senhor, eu tenho poluído o templo do Seu Espírito Santo, que é o meu corpo, com algumas coisas que não Te agradam, e eu quero me libertar disso, me dê forças, me ajuda. E Jesus vai trabalhar para que você seja liberto, totalmente liberto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa fortalecer você para que você venha se afastar da aparência do mal, para que você possa avançar no reino, que você seja próspero, que você seja santificado a cada dia na presença de Deus. Amém? Um beijo no seu coração e até a próxima quarta-feira.